Capítulo 22. O verão chegou ao fim, dando lugar ao princípio do outono, mas a colheita estava atrasada aquele ano, e alguns dos nossos campos ainda tinham gente trabalhando. O Sr. Linton e sua filha iam ver o trabalho e muitas vezes ficavam até a noitinha. Como o tempo estivesse frio e úmido, o meu amo apanhou um forte resfriado, que lhe atacou os pulmões, obrigando-o a ficar todo o inverno confinado ao seu quarto, quase sem sair. A pobre Cathy, desde o término do seu pequeno romance, perdera muito da sua alegria e boa disposição, e seu pai insistia para que ela lesse menos e fizesse mais exercício. Já não tinha companhia dele e eu achava ser meu dever substituí-lo, no que fosse possível, com a minha substituição pouco satisfatória, pois só podia tirar 2 ou 3 horas das minhas várias ocupações diárias para acompanhá-la, e a minha companhia era bem menos apreciada do que a dele. Numa tarde de outubro ou do começo de novembro. Uma tarde fresca e úmida, em que a grama e os caminhos se cobriam de folhas secas e molhadas e o céu azul e frio estava semi-escondido pelas nuvens, enormes nuvens escuras, correndo rapidamente de oeste e prenunciando chuvas abundantes, pedi à minha jovem ama que desistisse de sair, pois estava certa de que ia chover. Ela recusou, forçando-me a vestir uma capa e a pegar no meu guarda-chuva, a fim de acompanhá-la num passeio até o fundo do parque, um passeio tradicional, que ela geralmente fazia quando deprimida, como ela estava sempre que o Sr. Linton passava pior do que de costume, coisa que ele nunca dizia, mas que tanto eu como ela adivinhávamos, pelo seu silêncio e pela melancolia em seu rosto. Cathy caminhava tristemente, nada de correrias nem saltos, embora o vento frio pudesse lhe ter dado vontade de correr. De vez em quando, pelo canto do olho, eu a via levantando a mão e limpando algo da face. Olhei em volta, à procura de alguma coisa que lhe distraísse o pensamento. A um lado da estrada havia uma pequena elevação, onde algumas aveleiras e carvalhos retorcidos, com as raízes meio expostas, a custo se seguravam. O solo era demasiado solto, os últimos e fortes ventos tinham tornado alguns quase horizontais. No verão, Catherine adorava subir pelos troncos e sentar-se nos galhos, balançando-se 7 metros acima do chão, enquanto eu, satisfeita de ver a sua agilidade e o seu espírito ainda infantil, ainda assim achava conveniente ralhar com ela, por trepar tão alto, embora ela soubesse que não havia necessidade de descer. Desde o fim do almoço até a hora do chá, ela ficava no seu berço ninado pela brisa, sem fazer nada a não ser cantar velhas canções, que eu lhe ensinara, ou ver os passarinhos alimentando os filhotes e ensinando-os a voar, ou aninhar-se com as pálpebras cerradas, meio a pensar, meio a sonhar, numa felicidade inexprimível. "Veja, senhorita!" exclamei, apontando para um lugar debaixo das raízes de uma das árvores retorcidas. O inverno ainda não chegou. Ainda há uma florzinha, ali, daquelas campânulas que em julho cobriam a relva de uma coxa lilás. Que tal subir lá e colhê-la, para mostrá-la a seu pai? Cathy olhou durante algum tempo para a flor solitária, que estremecia ao vento, e por fim respondeu: "Não, não vou apanhá-la, mas o seu aspecto é melancólico, não é, Ellen?" "É, sim", e falei, "quase tanto como o seu, suas faces estão sem cor, que tal darmos as mãos e corrermos? Você está tão embaixo que talvez eu possa acompanhá-la." "Não", repetiu ela, e continuou a avançar, parando de vez em quando para contemplar um pedaço de musgo, um tufo de relva ressecada pelo frio ou um cogumelo que espalhava a sua cor de laranja por entre os montes de folhagem castanha, e, também de vez em quando, erguendo a mão ao rosto. "Catherine, por que é que você está chorando, meu bem?" perguntei, aproximando-me e pondo-lhe a mão no ombro. "Você não precisa chorar só porque seu pai tem um resfriado, dê graças a Deus por não ser algo pior." Ela não conteve mais as lágrimas, os soluços sufocaram-na. "Sim, mas vai piorar", chorou ela. "E que será de mim quando você e papai morrerem e eu ficar sozinha?" "Não posso esquecer as suas palavras, Ellen, estão sempre nos meus ouvidos. Como a minha vida vai mudar, como vai ser horrível o mundo, quando você e papai se forem." "Ninguém pode garantir que você não morra antes de nós", repliquei. "Não se devem antecipar desgraças. Devemos esperar que ainda faltem muitos anos para o nosso dia. Seu pai é jovem, eu sou forte e tenho apenas 45 anos. Minha mãe chegou aos 80, cheia de energia até o fim. E se o Sr. Linton viver até os 60 ainda terá de vida mais do que os anos que você tem agora.
Não acha bobagem estar chorando por algo que talvez só aconteça daqui a 20 anos? Mas a tia Isabela era mais jovem do que papai, observou ela, erguendo os olhos numa esperança tímida de consolação. Sua tia não tinha você nem a mim para tomar conta dela, respondi. Não era feliz como seu pai, não tinha muita coisa que aprendesse a vida. O que você precisa fazer é cuidar bem do seu pai e animá-lo, mostrando-se animada. Evite dar-lhe preocupações, sejam quais forem, lembre-se disso, Cati. Não duvido de que você pudesse matá-lo de desgosto, sendo insensata e desobediente, nutrindo um sentimento louco, imaginário, pelo filho de uma pessoa cujo maior prazer seria vê-lo morto e permitindo-lhe descobrir que sofreu com a separação que ele achou necessário efetuar. Nada me faz sofrer, neste mundo, senão a doença de papai, respondeu Cati. Nada me importa, em comparação com papai. E nunca, 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 enquanto estiver no meu juízo, farei ou direi algo que lhe cause preocupação. Amo mais do que a mim mesma, Ellen, e tenho a certeza por isto. Todas as noites rezo para que Deus me leve depois dele, pois prefiro sofrer com a falta dele a ele sofrer com a minha perda. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma. Belas palavras, retruquei. Mas é preciso prová-lo também por ações. Depois que seu pai ficar bom, não se esqueça das decisões tomadas no momento de medo. Enquanto falávamos, aproximamo-nos de uma cancela que se abria para a estrada, e a minha jovem ama, novamente alegre, subiu por ela e sentou-se no topo do muro, estendendo os braços para colher uns frutos silvestres, os quais se destacavam, escarlates, nos galhos mais altos das roseiras bravas que ensombreciam o caminho. Os frutos mais baixos tinham desaparecido, mas só os pássaros podiam alcançar aqueles, ou então Cati, no lugar onde se encontrava. Ao estender o braço, porém, o chapéu caiu-lhe da cabeça, e, como a cancela estivesse trancada, resolveu descer para apanhá-lo. Pedi-lhe que tomasse cuidado para não cair e ela desapareceu agilmente. Mas a volta não foi tão fácil. As pedras do muro eram lisas e bem cimentadas e as roseiras e espinheiros não a ajudavam a subir. Como uma boba, não me lembrei disso, até que a ouvi rindo e exclamando, Ellen, você vai ter de ir buscar a chave da cancela ou eu terei de dar a volta até a casa do guarda. Não posso subir o muro por este lado. Fique onde está, e respondi. Tenho o meu molho de chaves no bolso, talvez consiga abrir. Se não, irei buscar a chave. Catherine, para passar o tempo, pôs-se a dançar de um lado para outro, diante da cancela, enquanto eu experimentava todas as chaves. Por fim, vi que nenhuma servia e, repetindo-lhe que ficasse ali, à espera, ia correr para casa a fim de apanhar a chave, quando o trotar de um cavalo me fez parar. Cati parou também de dançar. Quem é? Sussurrei. Ellen, oxalá você pudesse abrir a cancela, respondeu, num murmúrio aflito, a minha jovem ama. Olá, senhorita Linton. Gritou uma voz profunda, a do cavaleiro. Ainda bem que a encontro. Não tenha pressa de entrar, pois quero lhe perguntar uma coisa. Não lhe responderei, Sr. Eatif, replicou Catherine. Papai diz que o senhor é um homem perverso e que nos odeia, a mim e a ele, e Ellen diz o mesmo. Isso não vem ao caso, disse Eatif. Era ele. Certamente não odeio o meu filho e é a respeito dele que quero falar com a senhorita. Sim, você tem motivo para corar. Há 2 ou 3 meses atrás, você costumava escrever a Linton cartinhas de amor. Tanto você como ele mereciam umas boas palmadas. Você principalmente, a mais velha e menos sensível, ao que parece. Tenho as suas cartas em meu poder e, se você me vier com impertinências, juro que as enviarei a seu pai. Suponho que se tenha cansado da brincadeira e resolvido não mais escrever, não foi? Pois bem, com esse seu gesto precipitou Linton num abismo de tristeza. Ele não estava brincando, estava realmente apaixonado, e agora você pode ter a certeza de que ele está morrendo por sua causa, com o coração partido pela sua leviandade. Embora Areton troce dele e eu tenha tomado medidas mais sérias e tentado meter-lhe medo para tirá-lo da sua idiotice, ele piora de dia para dia, e, a menos que você faça alguma coisa, repousará debaixo da terra antes do verão. Como pode o senhor mentir tão descaradamente para a pobre menina? Exclamei, do outro lado do muro.
pelo amor de Deus, continue o seu caminho. Como é possível que o senhor diga, deliberadamente, tais falsidades? Senhorita Cathy, vou partir a tranca com uma pedra e peço-lhe que não acredite em tão vil absurdo. Pense em como é impossível alguém morrer pelo amor de uma desconhecida. Não sabia que havia bisbilhoteiros à escuta, e resmungou o vilão. Cara senhora Dean, simpatizo com a senhora, mas não gosto das suas maquinações, acrescentou, em voz alta. Como é que a senhora pode mentir tão descaradamente, a ponto de afirmar que eu odiava a pobre menina e inventar histórias da carochinha para afastá-la da minha porta? Catherine Linton, seu nome já me faz bem, minha menina bonita, ficarei toda esta semana fora de casa, vá até lá e veja se não falei a verdade, vá, peço-lhe. Imagine o seu pai no meu lugar e Linton no seu. Pense como você ficaria decepcionada se a pessoa a quem você amasse se negasse a dar um passo para confortá-la, quando seu próprio pai lhe houvesse suplicado que fosse, e não caia no mesmo erro, por pura estupidez. Juro, pela minha salvação, que ele está morrendo e que ninguém, a não ser você, pode salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está morrendo, repetiu Yatif, olhando firme para mim. A dor e a desilusão estão apressando a sua morte. Nelly, se você não a quiser deixar ir, pode ir você mesma. Mas eu não voltarei até a próxima semana, e pense que nem o seu amo objetaria que ela fosse visitar o primo. Entre, disse eu, pegando em Cathy pelo braço e quase forçando-a a entrar, pois ela se demorava, estudando, com olhar preocupado, o rosto do seu interlocutor, demasiado grave para demonstrar o logro a que a induzia. Aproximou mais o cavalo e, inclinando-se, comentou. Catherine, confesso que tenho pouca paciência com Linton. Areton e Joseph ainda têm menos. Confesso que ele, conosco, está mal servido. Precisa de meiguice, além de amor, uma palavra meiga que você lhe dissesse seria o melhor remédio para ele. Não ligue para as cruéis instigações da senhora Dean, seja generosa e procure ir vê-lo. Ele sonha com você noite e dia e não se convence de que você não o odeia, já que não escreve nem o visita. Fechei o portão e rolei uma pedra, para ajudar a fechar a porta, abri o meu guarda-chuva e tratei de cobrir a minha menina, pois a chuva começava a cair por entre os gementes galhos das árvores, prevenindo-nos para que não demorássemos a entrar. A pressa fez com que não comentássemos o encontro com Yatif, a caminho de casa, mas adivinhei, instintivamente, que o coração de Catherine estava agora duplamente pesado. Tinha um rosto tão triste, que não parecia a mesma, evidentemente, acreditava em tudo o que ouvirá. O meu amo subira para descansar, antes da nossa chegada. Cathy entrou no quarto dele, para saber como o pai estava, ele adormecera. Pediu-me, então, que lhe fizesse companhia na biblioteca. Tomamos o chá juntas e depois ela se deitou no tapete e pediu-me que não falasse, pois estava cansada. Peguei num livro e fingi ler. Tão logo ela me julgou distraída, recomeçou a chorar em silêncio. Aquilo parecia ser, no momento, o seu divertimento predileto. Deixei-a chorar à vontade por algum tempo, mas depois achei conveniente intervir, ridicularizando tudo o que o Sr. Yatir dissera a respeito do filho, como se estivesse certa de que ela concordaria comigo. Infelizmente, não consegui contrabalançar o efeito que as suas palavras tinham produzido, ao contrário, fiz o jogo dele. Talvez você tenha razão, Ellen, replicou ela, mas eu não sossegarei enquanto não tiver certeza. E tenho de dizer a Linton que não foi por minha culpa que não lhe escrevi e convencê-lo de que meus sentimentos não mudaram. De que me adiantou zangar-me e protestar contra a sua tola credulidade? Separamo-nos, nessa noite, hostis, mas, no dia seguinte, lá fui eu a caminho do Morro dos Ventos Uivantes, ao lado do pônei da minha jovem e caprichosa ama. Não podia ver o seu sofrimento, contemplar o seu rosto pálido e infeliz, os seus olhos pesados, e cedi, na débil esperança de que o próprio Linton provasse, ao receber-nos, quão pouco verdadeira era a história que seu pai nos contará.